Senhoras e senhores, voltando aqui ao nosso evento, depois de cafezinho, depois de uma chuva maravilhosa, teremos agora um momento muito especial de nosso evento, onde magnetizadores daqui do além vão apresentar estudo de caso através do tratamento via magnetismo. Convidamos Edgley Costa, grande magnetizador da equipe do Além desde 2017, com atuação incansável na área prática dos cursos de magnetismos promovidos pela Casa. E Adriana Rocha, vice-presidente, atualmente na equipe de estudos e magnetizadora exemplar da equipe Além, para apresentarem um caso de mielite transversa, tratada através do magnetismo. Sejam bem-vindos, Edgley e Adriana. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós vamos expor um caso que nos foi apresentado aqui na Além e que nos trouxe um grande interesse por ser um caso inusitado e que nós não tínhamos nenhum registro aqui na Além e que nos fez debruçar nas obras referentes ao magnetismo para que a gente pudesse ter condições de acompanhar esse caso da forma que mereceu. Meu nome é Adriana Rocha e eu estou aqui na qualidade de mais uma introdução do assunto mielite transversa, porque eu faço parte da equipe acadêmica da Além e não estive em contato direto com o caso. Na verdade, quem fez o atendimento foi Edgley Ferreira. Então, nessa parte introdutória, eu vou tecer alguns comentários a respeito do que é a mielite transversa. Você queria falar alguma coisa antes? Não, pode seguir. Então, a mielite transversa, ela é um quadro de processo inflamatório no que a gente chama de cordão medular, que seria esse que está em ressalto aí na imagem, que acompanha toda a medula espinhal. Aqui. Dessa região do cerebelo e vai em direção à região sacra. Então, como principais sintomas, ela pode apresentar dor na coluna, especialmente na parte de baixo das costas, formigamento e essa sensação de queimação no peito, abdômen, pernas e braços, com uma fraqueza que se apresenta de forma gradativa, com dificuldade de segurar ou andar, segurar objetos ou andar. A inclinação da cabeça para frente pode ocorrer e a gradativa dificuldade para engolir. E essa dificuldade também pode apresentar para haver a segurar urinas e fezes, porque como é um caso de mielite, é inflamação muscular, não é? Então vai atingir o quê? Os esfíncteres, tanto da região da urina como das fezes. As possíveis causas de quem contrai a mielite são as infecções virais, especialmente localizadas no pulmão ou no sistema digestivo, enterovírus, rinovírus, infecções parasitárias como a toxoplasmose e a cisticercose, aqui pelo grau de envolvimento e também pela região que fica localizados os cisticercos. Esclerose múltipla,
né, que também já é um quadro de acometimento da degeneração neuromuscular gradativa. Neuromielítica óptica, doenças autoimunes, como o lúpus e a síndrome de Sjögren. Embora em quadros muito raros, as vacinas também estão elencadas como possíveis causas da mielite transversa, como a hepatite B, a contrasarampo, cachumba ou catapora. Aqui vocês podem ver, né, o que eu estava falando, que é de forma mais ampla o cordão medular, e aqui é uma secção da medula espinhal. Veja o grau de inervação e vascularização que essa região tem. Então, a mielite começa a atingir essa região muscular e a pessoa vai perdendo gradativamente o movimento e o controle muscular dessa, não só aqui dessa região, mas também que aqui a gente sabe que vem o sistema nervoso periférico também, né? E nesse caso, especificamente, a gente teve a oportunidade de ampliar nossos conhecimentos acerca do que é uma mielite transversa, porque a gente já teve a oportunidade de entrar em contato com outras correlações como foram elencadas anteriormente, como a esclerose múltipla, como o Parkinson, mas nunca um caso como mielite transversa. Esse segundo momento vai aparecer mais como se fosse um questionamento entre eu e Edgley, para que ele possa explicar na parte prática o que foi feito em termos de tratamento. Boa tarde, Edgley. Boa tarde a todos. Justificativa da doença. A gente não, como a Adriana mesmo disse, a gente não tinha o conhecimento dessa doença. Mas, assim, com os estudos que a gente faz aqui com relação à parte do corpo humano, a gente conseguiu trabalhar todo o sistema para a melhora da atendida. Ela é uma mulher, 48 anos, histórico de doença de diabetes e hipertensão, a queixa principal, mielite transversa, e sequelas, principalmente a perda da capacidade de andar. Então, inicialmente foram feitas 3 sessões por magnetizadores diferentes, que não é Edgley. Ele participou da 4ª sessão de atendimento dessa assistida. E quais foram as impressões dos outros magnetizadores, Edgley, em relação a esses outros atendimentos anteriores aqui? Com relação aos outros magnetizadores com atendimento eu olhei na ficha, eles basicamente encontraram a mesma coisa que eu encontrei nela, com relação aqui no humeral e aqui na coluna aqui, nesse local aqui. Bastante quente, inflamado. Aí, de acordo com o protocolo que eles fizeram, eu modifiquei algumas coisas do protocolo e aí vi várias inflamações nesses locais, que aí eu praticamente fiz imposição de mãos. Então, no diagnóstico por imagem que nos foi fornecido, essas imagens demonstravam. No diagnóstico por imagens, o que a gente encontrou em termos de coluna vertebral? Alteração do sinal tipo edema nessa região entre T8 e T9,
nessa parte posterior do cordão medular, sugerindo o processo de inflamação. Além disso, ela tinha já uma discopatia degenerativa nessa mesma região, mas sem evidências de compressão nervosa, que justificasse essa perda dos movimentos das pernas. E uma imagem sugestiva de um provável hemangioma no corpo vertebral, na T8. E na bexiga, na ultrassom, tinha sensibilidade reduzida, com a incoordenação miccional, ou seja, ela não estava com a incontinência urinária, devido à disenergia detrusora esfincteriana, ou seja, ela não estava mais conseguindo reter o volume de urina que antes ela teria esse controle de fazer. Então, vocês vejam que a região na parte de baixo, dessa região aqui, já chegando na lombar. Então, a capacidade de perda de deambular, ela já estava comprometida. As fotos anteriores dela, que não cabia o momento da gente colocar aqui, né, porque era uma exposição maior da assistida, demonstrava o grau de comprometimento que ela ficou nesse quadro de mielite. E no atendimento, aqui só para demonstrar para vocês o que é um hemangioma na região da coluna vertebral. É uma região que fica com a proliferação de vasos sanguíneos dentro desse cordão medular aqui, da coluna vertebral, que ela já passa a própria vascularização normal dela, né? Então, houve essa proliferação vascular aqui, que além de tudo, da degeneração do disco, ainda tinha esse hemangioma aqui, que é como se uma neoplasia, um tumorzinho, só que oriundo de vasos sanguíneos. No atendimento semanal, apenas com magnetismo, esse atendimento era feito apenas aos domingos, com os magnetizadores diferentes. Você quer acrescentar mais alguma coisa aqui, Edgley? Com relação aos magnetizadores, ela teve 3 atendimentos. Aí, quando chegou a primeira vez que eu peguei a ficha dela, eu vi que primeiro eu comecei com TDM. Aí, depois que eu harmonizei os chakras dela, eu fui fazer tato. Aí foi justamente onde eu encontrei no cerebelo uma diferença de tato, estava mais quente, e na parte quase perto da lombar, que também estava diferente. Foi aí que eu comecei a trabalhar esses 2 locais. Também fiz imposição nas pernas. Quando eu cheguei nos 2 joelhos, no joelho de uma perna e de outra, também estava diferente o tato, estava mais quente também. E foi aí que eu comecei a trabalhar nesses locais, fazendo imposição, mentalizando que aquele local que estava com problema pudesse se recuperar, criando novos células que pudessem renovar para que ela pudesse melhorar. E imaginando aquilo tudinho ficando perfeito, como era antes. E na parte perto da lombar também, da mesma forma, com imposição. Dei sopro quente e despecei. Depois fui perto da lombar também, dei sopro quente e despecei. Aí fui para os joelhos, mesma coisa, imposição, até imaginando que aquele problema melhorasse. Depois que eu fiz as imposições, foi a mesma coisa, sopro quente e despecei. A gente tem
A gente tem que ter a noção que esse processo ele não ocorre só na medula espinhal. Esse processo de como se fosse um desligamento também atinge o cérebro, né? Essas células de nutrição dos neurônios, que são os astrócitos, que são as micróglias, que são responsáveis por essa capacidade de estar nutrindo e fazendo com que o neurônio permaneça saudável e capaz de executar as funções motoras da gente, eles também são atingidos. Então, essa capacidade que o ser humano tem de locomover também requer esse trabalho, não só juntamente a medula espinhal. A gente também tem que trabalhar no cérebro, porque esse desligamento, como é uma situação de um acometimento degenerativo progressivo, e no caso dela foi muito rápido, né? A moléstia se acometeu de forma muito rápida, então a gente tinha que trabalhar, eles no caso, tinham que trabalhar de forma mais ativa, mais específica, para que houvesse essa redução desse quadro de degeneração. Então, as técnicas usadas do ponto de vista do magnetismo. Durante o primeiro atendimento, foi usado o TDM1 exclusivamente. Após esse diagnóstico, aqui considerem como se fosse após avaliação. O primeiro atendimento foi o TDM1. E você podia nos explicar por que esse atendimento foi o TDM1, Edgley? Como eu disse, o primeiro atendimento foi o TDM1, que foi para harmonizar todos os centros de força dela, para que, a partir do momento que tivesse tudo harmonizado, eu pudesse trabalhar nessas áreas que aparecem com inflamações e doenças. E mesmo porque a gente tem que considerar, né, que a pessoa que está sendo acometida por uma questão dessa, uma mielite, ela vem com um processo também de ansiedade, um quadro emocional desestabilizado, porque não é fácil a pessoa estar com plena domínio da sua capacidade de locomoção e se ver de uma hora para outra sendo cadeirante, né? O quadro emocional dela, com certeza, estava abalado. Então, com o primeiro atendimento, dá essa harmonização geral através do TDM1. No segundo atendimento, foi o TDM1 mais essa doação fluídica em ambas as pernas que ele já comentou, mentalizando a força, a volta da força, né, e sua melhoria também da capacidade. Edgley? Quando eu comecei no atendimento dela nas pernas, foi como eu disse, senti um quadro extremamente diferente nos joelhos, como se ali não tivesse vida, é algo diferente. Aí eu comecei a trabalhar, mentalizando a melhora daquele setor ali, para ver se ela conseguia pelo menos levantar qualquer coisa assim. No terceiro atendimento em diante, foram feitos dispersivos gerais, ativantes e calmantes. Trabalho de mentalização permaneceu na medula, com imposições no básico, numeral, básico e ao longo de toda a coluna. Você pode explicar isso para a gente? Uhum. Depois dos dispersivos, eu fiz a imposição pegando o cerebelo em toda a coluna, para que toda aquela região que estivesse maltratada pela doença pudesse se recuperar.
Era esse o meu intuito, meu pensamento. E recuperando todos, até os discos, para que ela pudesse ter uma melhora. Porque, além do restabelecimento da assistida, a gente tem que mentalizar que essa condução energética aqui tem que ser restabelecida, né? Diretamente do cérebro até o final da coluna, mentalizando para que os membros também, a gente tem que ter em mente que os membros superiores e os membros inferiores também fazem parte dessa condução do fluido e da mentalização para a regeneração de todo esse complexo aqui. Na evolução do tratamento, foi observado esse critério da ALEN, após a avaliação, né, antes do atendimento, antes do direcionamento ao magnetizador, que as meninas que fazem essa coleta de dados fazem esse questionamento, se houve a melhoria, se houve a piora ou se permaneceu inalterado ou estagnado. Então, no primeiro atendimento, ela já reportou a melhora ao longo da semana. Ela voltou a andar, ainda se sustentando nas paredes. Edgley. Bom, com relação ao andar, quando eu fiz o atendimento, eu ainda me lembro como se fosse hoje, era nessa sala de passe, ela ficou no canto de cá e sentada. Aí eu comecei o tratamento dela, bastante demorado, fazendo as imposições na coluna toda, nos joelhos, imaginando a melhora para que ela pudesse andar. Foi incrível que quando eu perguntei a ela, segure nas minhas mãos e fique de pé. Ela até sorriu para mim e disse, não tenho condição de andar. Eu não vou andar. Aí eu disse, confie em Deus e segure nas minhas mãos. Aí ela ficou em pé. No que ela ficou em pé, eu fui para o lado dela e soltei a outra mão dela. Ela ainda meia trêmula, disse, eu não vou conseguir. Eu disse, vai, consegue. Vamos andar. Ela segurou na parede e na minha mão. Aí eu disse, bora. Incrível, porque ela saiu andando, normal. Com aqueles passos, assim, como quem tivesse começado tudo de novo. E eu caminhando com ela, e ela meio assim, assustada, porque ela disse, como isso aconteceu? Não... Eu digo, bora. Encontramos os familiares dela no corredor, eu entreguei, eu disse, tome, ela está aqui. E a partir de hoje ela vai continuar andando. Então seguiu-se a sequência de resultados, né? Após o segundo atendimento, ela se levantou, né, como ele deu o relato dele, da cadeira, e voltou a andar. Do terceiro atendimento em diante, houveram melhoras progressivas no andar e no caminhar. Consequentemente, também houve um ganho aqui na questão da hipertensão e do diabetes, que ela estava sendo portadora também aqui. E no momento atual, ela permanece, segue o tratamento focado na bexiga. Edgley. Porque, de acordo com as inflamações que ela estava, atingia a bexiga também. Ela tem contenção urinária. Aí, hoje em dia, ainda continua o tratamento para que ela possa melhorar. E está seguindo, graças a Deus, tudo tranquilo. Há que se ressaltar aqui que essa questão da mielite, como ela é um quadro de processo inflamatório, a gente sabe também que a própria hipertensão e a diabetes são processos inflamatórios também, né? Metabólicos, mas processos inflamatórios.
que a gente está sempre buscando, através de medicamentos, regular essa função que, graças a Deus, durante o atendimento nós tivemos a grata surpresa de ver que ela também colheu benefícios em relação a isso, a melhoria da hipertensão e melhoria da diabetes. E segue aqui, né, o tratamento na bexiga, porque como a gente viu no diagnóstico por imagens, é uma provável sugestão de que houve o afetamento dessa região em consequência da mielite, porque estava localizado também próximo daquela região que a gente viu, na região torácica, entre a T8 e a T9. Como ficou ou como está a assistida após o procedimento? Pode ir. A assistida, no momento hoje, até depois que terminou o passe, que terminou o tratamento, que concluiu esse tratamento de ela andar, ela fez o curso no mesmo ano que ela terminou e hoje em dia anda normal, tranquila, uma coisa que ela mesma não imaginava que ia acontecer para ela. E hoje em dia ela está normal, andando, não precisa mais se segurar como uma criança, né, que está começando a andar. Hoje em dia ela está andando normal e está aí, seguindo a vida. Graças a Deus. Primeiro a Deus, né? E eu não tenho mérito nenhum, o mérito é dela, que teve a fé e a vontade de querer andar. E aqui está a assistida. Isso foi com quanto tempo? Foi um pouco tempo depois. Pouco tempo. E aqui um breve relato dela, que ela relata aqui, né, que perdeu de forma súbita os movimentos das pernas. Ficou 8 dias no hospital, né, e após 22 dias fez a ressonância e deu a lesão medular de mielite transversa. Ela voltou para o hospital para fazer o tratamento, sabendo que as chances de voltar a andar seriam após 2 anos, porque teria atrasado o tratamento. Depois da pulsoterapia, 5 dias de doses de altas doses de corticoides, ela desenvolveu a diabetes e a hipertensão, além de problemas que já tinha. Ela já conhecia além e, como nunca tinha perdido a fé em Deus, e foi à luta. No início, ela veio de cadeira de roda 3 vezes. Na quarta, que faria exatamente 2 meses da doença, após receber o passe magnético, o magnetizador a convidou a andar. Ela olhou para ele e começou a rir e falou: "Não fico nem em pé." Ele se ajoelhou na frente da cadeira e falou: "Você vai andar hoje." Pegou na minha mão e eu saí andando pelo corredor da além. Por fim, já estou de alta da diabetes e da hipertensão. Agradeço a Deus, a minha família, aos magnetizadores da além e minha amiga Socorro Moraes, porque esteve sempre comigo. Agradeço ao professor Pedro César, que está me dando a oportunidade de dar meu testemunho na além. Então, as considerações finais são de que o magnetismo foi fundamental para a recuperação dessa assistida, que recuperou a plenitude de sua locomoção, melhorou a qualidade de vida, está em nível de avanço, recuperação rápida e praticamente plena da mobilidade e outras problemáticas que foram mencionadas. E isso é a frase, né, que a gente tem como norte, como orientação, quando desenvolve um trabalho desse. Porque não é só o tratamento, né?
a gente tem que ter em mente que a gente é uma equipe. E que essa equipe pode se fazer nesse momento, da parte prática, da parte acadêmica, e que todos estão juntos aqui, nessa orientação de que sigamos em frente estudando, aplicando o magnetismo no alívio das dores de nosso irmão. As redes sociais daqui de Edgley, se alguém quiser questionar, né, alguma coisa a respeito do protocolo, não é um protocolo fechado. A gente deixa claro aqui que foi o protocolo de atendimento do magnetizador, dos magnetizadores, no caso, e também as redes sociais da Além. Eu espero que a gente tenha conseguido passar a informação a contento e que qualquer coisa, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, pode nos procurar, que o que a gente conseguiu avançar e conhecer a respeito dessa patologia, a gente terá muito prazer em disponibilizar para vocês. Edgley. Gratidão a todos por estar aqui e gratidão a Deus primeiro, porque sem Ele a gente não é nada. Então que possamos abrir nossos corações e seguir em frente e ajudar o próximo, como Jesus disse, porque é dessa forma que a gente chega até o Pai.